Vamos lá, então. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Eu acho que hoje a ideia inicial é a gente apresentar o que a gente está fazendo, né? Por que a gente está criando esse modelo diferente da Dev, de apresentar as coisas, de mostrar o que a gente vem fazendo ao longo desses 19 anos de empresa. Então vamos desenrolar esse bate-papo. O Bruno deu uma amarelada, né? Ele fugiu aqui do papo. Ele ficou com medo, estava meia hora no banheiro lá, agora saiu do banheiro. E eu fui buscar online e falou que não vai vir agora não. Mas vamos desenrolar a gente aqui, depois nos próximos a gente amarra ele na cadeira e ele participa. E até para esse primeiro, acho que o grande lance é a gente conseguir, principalmente para quem não nos conhece ainda, a gente começar a ter essa oportunidade, né? No mês que vem a gente faz os 19, né? Completas 19 anos, então isso é um marco e nosso jeito, né, sempre dinâmico pra caramba. A gente enfrentou algumas dificuldades na pandemia. Acho que é isso daí que a gente tem que deixar, é o nosso ponto central aqui nesse nosso bate-papo. Para expor também um pouco dos nossos ideais, da onde a gente quer chegar com esse nosso movimento de podcast, né? Uma coisa é a pessoa ler um e-mail, ler um site e tal, e a gente estava discutindo pra caramba essa questão da reformulação do site, das ações que a gente está fazendo. E outra coisa é a gente falando. A pegada muda completamente. A energia é outra, a forma de apresentar é outra, até as ideias e como aplicar tudo fica bem diferente. Como a gente perdeu muito essa dinâmica com a pandemia, de poder estar lá, de mostrar essa energia, de mostrar os cases de uma forma diferente, a gente está criando esse momento aqui para a gente bater esse papo de uma forma mais contraída e, obviamente, evoluindo, né? Porque é uma evolução, né? É uma maneira diferente de você conseguir transmitir informação, conversar, bater um papo mais descontraído, mais dinâmico. E com o tempo a ideia é a gente conseguir interagir também, de ouvir as pessoas e em tempo real a gente apresentar cenários e soluções diferentes. Eu acho que é importante para a galera que não conhece a Dev, a gente falar um pouquinho da Dev, né? Uhum. Quem somos também. O que a gente faz aqui, né? Do que vai sair de conteúdo desse bate-papo. Eu acho que esse início é importante, né? E essa dinâmica vai ser legal também, até por conta da quantidade de conteúdo que tem. Porque tem muita coisa, né? A gente, ao longo de 19 anos, construiu muita coisa em parceria, né? Uhum. Até o nosso nome fala muito disso. Então a gente, com essa quebra, com esse modelo, a gente vai conseguir falar em cada episódio coisas diferentes, de uma forma mais dinâmica. E foi um estalo quando a gente estava falando da reformulação do site, né? Lá atrás, a gente tinha um site que era muito denso, né? Aí fomos ao extremo, né? Pegamos e montamos um site que, era muito simples até demais, né? E hoje a gente está, acho que, indo para um meio termo, né? O site novo está no meio termo, mas tem muito conteúdo, tem muita possibilidade ali de melhoria. Melhoria a gente sabe que a gente vai fazer todo dia, mas o grande lance que a gente perde, a gente sente falta, né? E, várias vezes a gente ia, né? Principalmente para reunião de cliente, eu e você juntos, principalmente. A dinâmica da troca era outra. Abre na tela, bota na tela, vamos lá, vamos trocar, vamos fazer. Não, peraí, eu já tenho tal cliente, bota na tela, é isso daqui, me dá. Então, assim, a gente perdeu isso. Um e-mail a gente não consegue isso, numa call a gente não consegue, porque às vezes o cara entra na call e fala assim, gente, desculpa aí, tô 10 minutos atrasado, tem que sair em 10 minutos mais cedo. Vamos tomar café, o cara fala assim, eu tô trampando de casa. E aí, perdendo, o tempo tá passando e a gente tá perdendo o nosso dinamismo e a oportunidade de mostrar que no que a gente já fez coisa pra caramba. Não, é verdade. E olhando aqui, ficou muito legal, né, cara? Assim, não, uma coisa que ficou legal demais. A gente tá muito drenado com esse negócio e você trouxe essa energia, você gosta dessa coisa de gravar, de filmar, de produzir e tal. E ficou muito legal, o logo ficou muito legal, as canequinhas ficaram muito legais. Então,
camiseta. A gente tá numa vibe bem legal e bem gostosa para fazer esse negócio. Mas vamos falar de alguma coisa aí, porque senão a gente fica aqui... Não, acho que o grande lance também é dentro das soluções que a gente tem, né, principalmente para o mercado que a gente busca, a gente sempre teve muito penetrado dentro do setor automotivo, né, e a gente vem aí um pouco antes da pandemia, mas principalmente durante a pandemia em alguns outros setores, principalmente bens de consumo e varejo, né. E os desenvolvimentos que a gente está fazendo dentro de casa, acho que essas linhas são interessantes a gente tocar, até para entender, né, alguns movimentos que a gente vem fazendo. Então, o leitor de cupom fiscal, que é uma baita solução, que já tem uma demo, né, online disso daí, a gente só está fazendo pequenas melhorias nela, mas a possibilidade da indústria conseguir fazer ação direto na ponta, isso acho que é um ponto que a gente pode... Com velocidade, né? Isso que é legal, acho que é importante, a gente vai ter um momento para falar só desse produto, mas a velocidade que a gente conseguiu na leitura é fantástica. Ninguém consegue... Como benchmark, o mercado hoje, a gente vai conseguir se destacar bastante por conta disso. E fazer, né, esse processo não só do app, mas sim também da possibilidade da indústria se conectar conosco, né? Então, ter essa possibilidade, seja no ponto de venda, seja em shopping, seja na própria indústria pegando cesta de compra, enfim, algumas possibilidades aí que a gente pode fazer, não só para cupom, mas para a nota fiscal, como a gente está fazendo com um processo, né, que está no ar agora do projeto de GM. Né? Então, a GM a gente lê a nota na hora e já destrava ali para o cara conseguir ter acesso ao... Identifica, valida, audita, não é só uma questão de leitura, né? Porque o trabalho que se faz depois da leitura é extremamente importante também, que acho que ali tem uma inteligência. A validação do que pode ou não ter dentro daquela cesta. Exatamente, não é só a questão de ler, a questão de ler e interpretar o que está ali, né? O que está ali é válido, né? Então, essa inteligência... ela tem uma importância enorme no produto, né? E teve um trabalho enorme nosso para desenvolver isso. Mas acho que um passo atrás, a gente já está falando muito de cupom, Neto, a gente fala um pouquinho do DNA da Dev, né? Acho que esse primeiro... o grande lance do partner também, obviamente a gente está falando da ponta final aí, que é onde a gente está hoje, mas de tudo aquilo que a gente percorreu, né? A Dev, ela o grande diferencial, e a gente percebe isso, né? E até hoje a gente percebe quando a gente vai para cliente, eu tive há um mês atrás dentro de um cliente, e o que eles falam é isso: pô, peraí, a Dev é uma empresa realmente parceira. Às vezes tem coisas que nem é da nosso escopo de trabalho, nem é da nossa responsabilidade, mas é que a gente faz parte disso, né? O ser parceiro é fazer parte do todo, é ter empatia com a situação e com as pessoas que estão junto com a gente nos projetos, para fazer o negócio andar, para fazer o negócio acontecer, né? Então, em alguns projetos, a gente pegou e tiveram situações onde o cliente chegou assim: olha, a minha dor é essa daqui, né? Então, a gente não sabe como resolver, mas a gente juntos vai chegar numa solução, né? Então, lá atrás teve o processo com o Colégio Notarial, que era um projeto gigantesco, né? E assim, abraçamos isso daí, fomos para cima e fizemos acontecer com várias inovações até, né? Antes disso até teve... questões técnicas, Fundação Livre já tem. Eu ia falar, a LCG, a gente ganhou o prêmio Mário Covas de inovação com esse negócio, né? Foi um baita desafio fazer uma leitura de eletrocardiograma remoto. E o médico transmitir isso em tempo real e o médico 24/7 laudando isso. Laudar, devolver na policlínica, né? Porque a maior dor era exatamente essa, né? Tava lá na periferia, na policlínica, e não tinha um médico cardiologista para laudar, né? E nem para fazer o processo do eletro, né? E hoje o enfermeiro consegue fazer isso daí. Então, puta case de sucesso. A gente fez o negócio acontecer aí. Fomos reconhecidos por isso. Então, esse DNA de fazer acontecer, de ser parceiro, né? Dev, de development, e o partner de parceria mesmo. O problema não é seu ou meu, o problema ele é nosso, né? E aí a gente tem, né, cinema dentro da empresa, que o problema de um aqui é o problema de todo mundo. E esse DNA, ele acaba correndo na veia de todo mundo que está aqui, né? É legal você ver esse brilho, essa vontade de resolver, né? Desde a turma da auditoria, aí a gente pode falar um pouco aqui das áreas que a gente tem aqui dentro, né? Tem a Graça aí, que já tem muito tempo aí cuidando da área de auditoria, audita todos os processos aí de cooperado, de campanhas, etc.
A gente tem o pessoal do concierge com a Paloma tomando conta aí já há bastante tempo. Aí tem desenvolvimento, aí tem o pessoal do atendimento também que faz essa ponte das necessidades do que o cliente tem de anseios e como o desenvolvimento vai suprir isso daí. E a nossa área comercial. Então, assim, essa galera tem esse DNA, né? Quem tá aqui com a gente rapidamente já vê que a coisa... Aí, principalmente quem já entendeu, já entra aqui, a gente sempre brinca, né? O 10-60-20-10, né? Isso é velho. É velho, mas é enraizado o negócio, né? Então, até para o pessoal entender, né? Numa métrica, né, global de administração, se a gente pegar a população e separar em quadrantes, né? Vamos colocar dessa forma, 10, 60, 20, 10, né? Então, 10% é aquele profissional que, infelizmente, ele é o samambaia da sala, né? Samambaia. É o famoso esquenta-cadeira. O que ele faz? Esquenta a cadeira. E tem, é perfil, né? E tem os seus espaços aí, enfim, sem menosprezo para ninguém, mas eu já me deparei com algumas situações, né? Tipo, foi uma vez no mercado, e aí tava lá trocando as gôndolas, né? Aquela logística maluca, né? Bota arroz da direita para a esquerda, porque a indústria precisa disso daí, né? O famoso tem a sua exposição de marca. E aí tinha um cidadão lá, cara, no celular, sentado em cima da cerveja. Tipo, tá tudo bem, tipo, de boa. Aí, porra, me chamou a atenção aquilo e 2 caras jambrando, mandando. Aí na hora eu já pensei, o 10 aí. Né? E, pô, fiz todas as minhas compras, quando eu voltei, o cidadão continuou no telefone. Tipo, dane-se meu parceiro ali que tá... O que ele tá fazendo ali, né? Exato, né? E 60%, que é mais da metade da população, mais da metade do perfil dos profissionais, são padrões. É aquele cara que vai toar, tipo, de boinha e tal, bateu, né, o famoso caiu a caneta, né? Deu 6 horas, caiu a caneta. Faz o trabalhinho dele, mas... Tudo bem, não mexe com o outro, tá tudo certo, me pediram isso, eu vou fazer isso, tá tudo bem. E assim, não tem espaço aqui, porque, né, a gente tá vendo, né? Estamos fazendo um baita movimento aqui de podcast, num processo que a gente vai melhorar todo dia, porque a gente é ultra dinâmico aqui dentro, né? E, pô, um cara muito batidinho assim, não segura. A gente já teve pessoas, né? Vamos lembrar. Não dura, né? Não dura. O cara chegou pra trampar de manhã, na hora do almoço, ele falou, brother, isso não é pra mim. Porque vocês são muito dinâmicos, vocês estão drenados, a energia... É verdade, realmente não é pra você, de boa. Seja feliz, você vai ter seu espaço em algum lugar. Aí 20% é diferenciado, aquela pessoa que consegue entender a dor do próximo, né? Consegue, opa, peraí, não foi isso que ele me pediu, mas entendi. E eu lembro, e o Brunão é prova viva disso daí, eu tava nessa sala aqui, que não era a sala do podcast, né? Ferrado com um negócio de trampo e tal. Aí entrei na sala do lá, aí o Bruno entrou aqui, né? Ele falou, pô, Netão, e aí? Eu falei, putz, cara, tô azedo aí, cara, mas... Vai lá que eu também sei. Ele falou, não, cara, eu tô ruim, mas eu tô vendo que você tá pior. Vou aceitar aqui e vou te ajudar. Então, é o senso, né, da responsa. Esses são os 20%. E 10% são os brilhantes. Não são as estrelas. Né? Porque estrela tem muito lance de arrogante, ego mal resolvido e tal, que isso daí não é legal. Mas são aquelas pessoas que, pô, têm ideias geniais. Tipo, pô... Brilho mesmo. É um exemplo que teve lá atrás, né, com a pessoa que estava lá no desenvolvimento, a gente tinha muita coisa para fazer, tipo, muita coisa, era muita coisa. E aí ela falou assim, pô, Neto, e se a gente chegar pra galera e falar assim, gente, essa semana, ou semana que vem, a gente entra 1 horinha mais cedo e sai 1 horinha mais tarde. Não vai azedar a vida de ninguém, só vai ter que fazer um esforço a mais. São 2 horas por dia por pessoa, são 10 horas por pessoa. A gente tem 5 pessoas, são 50 pessoas. É mais de uma semana de uma pessoa trampando. Pô, será que não resolve? 50 horas. São 50 horas, sério, é mais de uma semana aí de uma pessoa. Pô, resolve muito, porque o negócio era para 48 horas de trampo. Então resolveu. Então, puta ideia genial. Então é isso aí que a gente busca. Então esse é o nosso DNA, né? De entrar aqui e saber que, né, em todas as oportunidades que a gente tem de falar com a empresa inteira, seja em aniversário, seja em finais de ano, né? Eu sempre... Você já tocando sino, né? Isso é legal falar também. Uma hora a gente pode filmar aqui, trazer para cá o lance do tocar o sino. Que é um momento importante. O sino é um momento diferenciado nosso aqui, na verdade. É um momento que a gente, quando qualquer projeto novo que entra, a gente chama a empresa inteira para
comemorar, para vibrar e para falar. O termo é esse, vibrar. Vibrar e para trazer energias boas para aquele novo projeto e para falar um pouquinho de onde vem esse sucesso, porque o sucesso de novo projeto, ele tem um percentual da venda, mas ele é fortemente calcado no que a gente já fez, né? No histórico do que a gente já construiu, do que a gente já implementou, do que a gente já entregou. Seja mesmo um cliente novo, porque esse histórico o cliente novo está enxergando ali também, na hora que a gente está vendendo, na hora que a gente está no pré-venda. Então tem o momento do lance. Vai ser legal esse podcast que a gente vai contar muito de história da Dev, né? A oportunidade até das pessoas que estão aqui entender um pouco, né, do histórico, porque às vezes é difícil você parar e conseguir trocar uma ideia com profundidade de exemplos, enfim, ideologias também com as pessoas. E quando a gente troca, as pessoas falam assim, porra, do que não fala desse mundo é o que já fez, né, cara? É a experiência do que já fez mesmo. Não é nem o que você fala, nem o que... É o que você já fez mesmo. O que você é o que você executou, meu. É o que você realmente faz, né? Não só o que você fala e tal. E contar as histórias um pouco do que a gente já fez vai ser bem legal. E é o que você falou, até a galera aqui dentro, né? Até por conta de pandemia, assim, quando a gente começou a voltar a vir pra Dev, tinha gente que a gente nunca tinha visto, cara. E trabalhava com a gente. Que eu não vi pessoalmente. E aí essas pessoas acabavam não tendo esse nosso DNA, né? E era uma preocupação que eu tinha enorme. Falando, cara, como é que a gente vai passar para as pessoas com essa distância toda? Como a gente faz? Como a gente entrega? Como a gente executa? Como a gente né? Como que a gente lida com o problema? Exato, a transparência, né? A questão do... E a gente não pode esquecer, que é o que eu falo, é preciso entender que quando a gente entra aqui, vai ter um dragão para matar. Vai ter, o dragão vai estar ali, velho. Vai ter que matar. Ou a gente vai matar todo mundo bem, alinhado, com energia boa para matar, ou todo mundo bravo pra caramba, puta, que saco. Não é saco, não é chato, é legal matar dragão. A gente só precisa aprender a matar o dragão. Né? E eu escutei isso daí semana passada. Eu falei assim, pô, hoje eu lido com tantos problemas, né? Problemas em linhas gerais, porque a régua vai subindo, né? A nossa vida é assim, vai subindo o nível de problema. Que a gente olha para trás e fala assim, nossa, aquele problema que eu achava que era... Não, eu até brinco, né? Eu queria voltar no tempo e ter o mesmo problema que eu tinha com 6 anos de idade. Putz, esqueci o estojinho de lápis de cor, porque para mim aquilo era um problema. Né? E hoje não é mais, óbvio, porque a gente vai lidando com outras situações, né? Vai aprendendo, vai vivendo e vai tendo o nosso repertório, que é isso que o cliente também espera, né? No nosso papel consultivo, e quando a gente está presencialmente, isso dá peso e dá valor. Que pera aí, amigão, não vamos fazer essa situação, porque vai dar ruim por causa disso, a gente tem a oportunidade de dar troca. Né? Não, eu acho que o profissional bom no mercado, a gente deu muito tempo de aula, né? Faculdade. Eu lecionei bastante e tinha uma disciplina que eu lecionei lá na Banditec, junto com o Pimentel lá, tal, que chamava Escritório de Projetos. E era para trazer um pouco a vivência de projeto para os alunos ali no dia a dia. Tipo, como é que é um projeto mesmo? Como é que é a pressão de entregar um projeto, de ter prazo, de ter promessas na mesa, de ter dinheiro envolvido, né? Então, assim, eu falava muito para eles assim, a grande característica do bom profissional e da boa empresa é quanto mais e maior problema ela consegue resolver de uma forma eficaz, né? Então, eu tive esse papo com o Bruno, ele está há muito tempo aqui com a gente, né? E nesse crescimento dele, acho que ele começou estagiando aqui. E foi aluno, né? Foi meu aluno. E nesse crescimento dele eu falei algumas vezes, mas teve uma vez que lembro que a gente saiu para andar e trocar ideia. Eu falei, cara, assim, se você entender que você precisa resolver todos os problemas e só vai ser feliz quando você acabar com todos os problemas que tem para resolver, você tá azedo, já era. Porque assim, nunca vai acabar, né? No fundo, o bom profissional é aquele cara que foi contratado para resolver problemas. A gente está aqui para resolver problemas. Isso aí. Então, o problema não pode ser um problema, né? O problema não pode achar que acabou ali. É o nosso cotidiano de trabalho. Então, assim, as empresas contratam as outras empresas para resolver problemas, dores, né? Tem dores para resolver, tem problemas para resolver, e eu acabo contratando profissionais e fornecedores e empresas para conseguir resolver esses problemas. É como a gente fazia lá na FMU, quando a gente dava aula junto, as bancas de TCC, né? Foi a galera que tá ali aprendendo, porque uma coisa Deve ter alunos que odeiam a gente até hoje. Tem alunos que amam. E teve, tipo, quando eu vinha de metrô pra cá, eu encontrei com professor, cara, você fazer diferença lá. É legal escutar isso. Por quê? Porque o nível, a régua era alta.
Porque não adianta a gente achar que as pessoas estão para... o problema vai se resolver, acabou e eu não vou ter mais nada para fazer. Não, eu preciso solucionar o processo, né, o problema inteiro. E aí, na banca de TCC, o que a gente cobrava era, você pensou nisso? Tipo, não venha apresentar um trabalho aqui, tipo, não tem nexo, tipo, campo nome é desse tamanho, campo e-mail é desse tamanho, campo telefone é desse tamanho, campo endereço é desse tamanho, campo CEP é desse... Tipo, tudo infidelidade. Vai funcionar? Você usa isso daí? Aí entra a empatia e o parceirismo, né? A partir do parte, né? Você vai usar? Não vou, não funciona. Por que você apresenta um negócio desse, né? Você não consegue pensar um pouquinho, né? Você não consegue ter a bagagem para saber se isso vai funcionar ou não. Então, acho que esse nosso DNA partner, ele toca... Quantas vezes a gente, né, refez situações que acabou não sendo entendido, ou até que ninguém tinha vivenciado aquela situação. Isso, faltava o repertório. Né? E a hora que a gente colocou no ar, a situação não ficou a melhor possível, né? A ferramenta, a solução não atendeu da forma mais eficaz e a gente saiu para ajustar, para melhorar e para satisfazer a necessidade que aquele cliente tinha, né? A gente fez muito isso aqui. E a nossa transparência, né? A gente é muito autêntico. Esse é o ponto. Até com os clientes, né? Eu lembro, uma sexta-feira, um cliente ligou espumando. Eu estava contigo no carro e estava voltando de uma reunião de cliente. Aí o cliente ligou espumando. Mas, porra, tem que subir hoje esse negócio. Era uma sexta-feira, sei lá, 4 horas da tarde. Tem que subir hoje, pô, não tem nada de admissível. Brother, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei, você tá bravo, beleza, entendo, beleza? Mas você prefere ficar bravo comigo porque eu tô atrasado, beleza? Ou você prefere ficar bravo comigo porque tá errado? Porque assim, eu te entrego hoje, mas vai estar errado. E você vai ficar bravo comigo. Mas eu te entrego na segunda, porque eu tenho sábado e domingo para trampar aqui com o time, e te entrego certo, só atrasado, mas vai funcionar. Porque se eu te entregar hoje vai estar já atrasado, porque já está atrasado, e errado. O que você prefere? Não, Netão, é verdade, você tem razão, cara, desculpa aí. Não, desculpa aí, eu que eu tô atrasado. Mas fica tranquilo, cara, vai dormir, vai passar o seu final de semana, que segunda-feira o negócio tá no ar, né? Então, a transparência, né, a ética que a gente também tem pra caramba com as pessoas, com os processos, com todo mundo, ele vai isso, a gente não quer, né, nunca quis ir longe da gente enganar e a gente é muito autêntico, né, e às vezes as pessoas assustam com a nossa coisas, no fundo, você imagina, né, você tá 19 anos no mercado, não dá para você fazer um negócio que vai enganar. A gente não tá aqui por sorte. Porque senão ferrou, exato. Então, assim, eu discuto um pouco, cara. Nenhuma empresa, vocês têm as empresas que sobrevivem 1 ano, 2 anos com grana e com um pouco de sorte. Exato. 19 não, cara. 19 anos crescendo e alavancando novos negócios, não. É óbvio que todo mundo, o mercado, o país, as pessoas, você tem altos e baixos. Você tem momentos bons, momentos ruins, momentos mais difíceis. A gente passou por vários momentos difíceis ao longo de 19 anos. Mas não é à toa que a gente está aqui, não é à toa que a gente está aqui falando e que a gente está aqui com propriedade, falando um pouco de produto, falando de solução, falando de case, que isso é um pouco do que a gente vai fazer aqui também. Sim, a ideia não é só falar de produtos e isso é um negócio de venda só, né, de apresentação de produto, vai ter isso também. Mas acho que vai ter muito case legal, vai ter muita coisa legal para a gente falar aqui, tem muita coisa nova rolando, estamos fazendo coisas muito diferentes. Né, IA vindo bombando aí, a gente usando IA para uma porrada de processos aqui dentro agora. Então tem muita coisa nova e acho que falar dos cases vai ser legal também. Também falar um pouco de como que a gente entende que tal case vai resolver uma dor atual do mercado, né, um pouco do mercado, né, o que está acontecendo, como é que a gente consegue entender oportunidades, porque a Dev também, ela em momentos de crises de mercado, a gente entende, olha como oportunidades também, né? A gente tem que fazer diferente, tem que pensar fora da caixa. Então, acho que isso daí faz parte e é um pouco dessa linha que a gente quer trazer aqui para o nosso podcast. Obviamente, né, não sempre só eu e você, a gente quer trazer também as pessoas. Não vai ter que ver na próxima. Com certeza. Não. Acho que na hora que a gente for falar dos cases, a gente trazer as pessoas que mais interagiram realmente com o projeto, né? Acho que vão trazer um pouco da sensação do cliente e tal.
A gente já teve aqui a expectativa, talvez role, a gente não está muito certo com isso, mas de trazer alguns clientes aqui para falar um pouco do case, para contar um pouco da história, de como que foi algumas coisas que aconteceram, desde lá de trás até coisas que estão acontecendo agora. Eu acho que a gente pode fazer alguns convites aí, tem algumas pessoas que a gente gosta bastante, que gostam da Eve, gostam da gente, e que talvez possam ser candidatos aí a vir aqui falar um pouquinho da história, né? Que a gente já fez. E botar um pouco para fora o que a gente sabe tudo aqui dentro. Né? Então, essa dá a oportunidade das pessoas também conhecerem e entenderem, né, quem somos, acho que é muito importante. De novo, é um movimento que eu acredito bastante, assim. Eu acredito muito. Estou mega drenado, mega empolgado com as coisas aqui para a gente fazer essa parada acontecer. Então, acho que os próximos... Vamos caminhar com isso daí, até para o pessoal entender. A ideia é que a gente faça episódios semanais, né? E aí vai vir uma semana falando de produto, uma semana falando de algum case, uma semana falando de tecnologia, uma semana falando de atendimento. Até de uso de tecnologia, né? A gente vê muito, né? O pessoal falando muito de ChatGPT. As pessoas, será que sabem usar direito o ChatGPT? Como é que eu interpreto? Como é que eu uso isso daí? Por que não? Né? A gente abordar um pouco disso e botar para fora esse conhecimento que a gente tem aqui, que a gente usa em algumas situações, não só ele, né? Em outros também, mas como é que eu uso tecnologia para me apoiar em algumas situações do dia a dia, né? Como é que eu acelero algumas coisas? Acho que falar um pouco de mercado, né? Acho que a nossa experiência, principalmente no setor automotivo, é bastante vasta, né? A gente viveu 18 anos... 19 de empresa, 18 anos de mercado automotivo, e a gente viu várias situações acontecendo, né? A gente ajudou a vários movimentos no setor automotivo, a gente tem muita solução, a gente atende muito mercado automotivo ainda, né? A maioria das grandes montadoras a gente atende hoje ainda. Então, também temos algumas visões, né, do que eu acho que o mercado está acontecendo, de para onde vai. A gente tem elétrico chegando, a gente tem novas montadoras no mercado chegando, tem essa questão do preço agora que está se discutindo muito, o carro popular, então assim... benefícios em cima de... então assim, tem várias visões, a gente participa de muita coisa, escuta muita coisa, e tem a nossa visão disso também. Acho que em algum momento a gente... Compartilhar. A oportunidade de compartilhar. Né? Já que a gente não consegue ir lá e falar pessoalmente, a gente vai registrar e vai abrir oportunidades aí para outras pessoas entenderem o que a gente está pensando, o que a gente está agindo aqui. Então esse é o nosso grande objetivo. Mas legal, acho que para esse primeiro podcast inaugural, né? Foi legal o papo, e ele vai se desenrolando. Se a gente não para, o negócio vai trazendo, daqui a pouco estamos falando lá de trás, daqui a pouco... E essa é a ideia, é trazer um tema, né? E hoje, obviamente, o tema foi um pouco dessa visão geral, e desenrolar o papo, né? Sem pauta, sem PPT, não é essa a ideia. Porque não é isso que a gente faz quando a gente também vai no cliente. Exato. Ou quando a gente encontra alguém, vamos tomar um café. A gente não leva um PPT embaixo do braço, a gente desenrola o papo. Não, é o que eu comento do Alt-Tab, né? Eu falo, cara, eu sinto tanta falta dessas apresentações ao vivo, e você, não, peraí, você quer saber disso? Peraí, Alt-Tab, abre a aplicação, loga, olha aqui. E a gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer, né? Tanto o Alt-Tab aqui, quanto para quem está vendo, com qualidade aí. Legal, acho que a gente tem que fazer um agradecimento, parabéns você aí pela iniciativa, né? A ideia veio, você fez acontecer, a galera envolvida, acho que tem o pessoal exatamente, o pessoal do marketing, a Mari, o Diogão está aqui apoiando e que ajudou a gente a criar aqui. Ele não está querendo aparecer, calma, a gente não vai virar a câmera não, Diogão. Mas o Diogão criou toda essa arte aí também do negócio, a Mari ajudando no marketing, e daqui a pouco você vai ter mais colaboradores sentados aqui com a gente para bater um papo e falar um pouquinho mais de negócios, de soluções, de cases, etc. Legal? Valeu. Obrigado. Nos vemos semana que vem aqui. Fechado, valeu, obrigado. Valeu.